Olá, graça e paz, muito bom dia a todos que sempre participam conosco. Eu sou o pastor Adriano Yanz e esse é o nosso devocional diário, um programa que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Nós estamos finalizando, caminhando aí para o encerramento de uma meditação no livro de Gênesis. Estamos passeando aí pelo livro de Gênesis e nos detivemos um pouco sobre a história de José, que é esse personagem bíblico que transformou, que mudou a história, da sua família e de toda uma nação, do mundo inteiro, na verdade, na sua época. Então, nós já vimos José sendo levado como escravo para o Egito, indo parar no calabouço, chegando ao trono, como governador do Egito. Já vimos José confrontando seus irmãos a primeira vez, já vimos José preparando um cenário para que seus irmãos tivessem que retornar diante dele. E hoje nós vamos ver José se revelando aos seus irmãos, Esse é o momento mais importante da história de José. É o reencontro definitivo com os seus irmãos. Aquilo que começou com dor, com rejeição, separação, termina agora em perdão, restauração e propósito. Esse episódio poderosíssimo vai nos mostrar como Deus transforma feridas profundas em bênçãos redentoras. Vem comigo e vamos meditar um pouquinho sobre esse evento, esse episódio maravilhoso na vida de José. Gênesis 45, versículo 3, diz assim: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Mesmo a dor não tinha apagado o amor de José. Nós vamos ver que, mesmo após anos de sofrimento, José não alimentou ódio em seu coração. Eis aqui uma grande lição para nós. Diante das lutas que enfrentamos, será que nossas ações não estão alimentando um sentimento de ódio em nosso coração? Devemos sim liberar perdão incondicionalmente, E viver uma vida sem ódio no coração. José chora ao revelar sua identidade, mostrando um coração quebrantado. Nós vimos ontem sobre o coração quebrantado. A importância de ter um coração quebrantado. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, o perdão é algo tão tremendo, Porque ele restaura vínculos destruídos. José não apenas perdoa, mas ele reconcilia com seus irmãos. Ele os chama para perto, ele abraça, chora e reata os laços de família. Nós já falamos sobre isso, sobre restaurar relacionamentos quebrados. Compete a você que é cristão dar o passo de restaurar, de reatar relacionamentos quebrados. Provérbios 17, 9 diz que quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem insiste na ofensa separa bons amigos. Lembra que a tônica da história de José
é que Deus usa tudo para um propósito maior. Mesmo a maldição, Deus transforma em bênção. Mesmo aquela história que era para ser uma história de desgraça, né? Se torna uma história maravilhosa de amor, de redenção, de salvação até. Porque através da vida de José, o mundo inteiro foi salvo da fome que veio. Gênesis 45, versículo 5, diz assim, José disse, agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A clareza de José é invejável, né? Em poder compreender que tudo aquilo tinha acontecido com um propósito. É o que nos falta muitas vezes, como seres humanos, enxergar o propósito mesmo na dor, mesmo no momento difícil. E José agora estava enxergando e dizendo, ei, não fiquem preocupados, não fiquem se recriminando, porque o que aconteceu, aconteceu para que a vida fosse preservada. José consegue enxergar nessa situação toda a soberania de Deus em todos os eventos de sua vida. Ele entende que aquele sofrimento que ele teve um propósito divino naquilo. Repito o que dissemos ontem, se você não assistiu aí os cultos nesse final de semana, assista, né? Teologia da Cruz versus Teologia da Glória. Participe lá, assista lá, você vai aprender grandes lições que fala justamente sobre sofrimento, que trata justamente sobre isso. Ele entendeu que o mal que ele sofreu foi usado por Deus para salvar muitos. Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Age para o bem daqueles que o amam, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus transforma tragédias em instrumentos de salvação. Olha que coisa gloriosa e tremenda quando a gente entende esse princípio. A fome que estava devastando o mundo era um cenário para manifestar a graça, e Deus usa José como um canal de provisão para o mundo e reconciliação com sua família. A provisão de Deus acompanha o seu plano. Apressem-se, disse José, né? Voltem a meu pai e digam, assim diz seu filho José, Deus me fez o Senhor de todo o Egito, venha para cá, não demore. José oferece abrigo, sustento e segurança à sua família. E agora é a vez dele cuidar de seus irmãos e preparar no Egito um lugar para eles. Amados, a provisão de Deus, ela é completa e generosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quando nós seguimos o plano de Deus, a vontade, o propósito de Deus, Ele se encarrega dos recursos, viu? Não precisa andar preocupado com esses detalhes. Deus vai se encarregando dos recursos. A obediência abre portas de provisão, tanto para nós quanto para os que estão ao nosso lado. Pense bem nisso. Não se desespere, não desanime. Apenas certifique-se de estar no centro da vontade do propósito de Deus. Só isso. O resto é o Senhor que cuida. Essa história de José, esse momento tão especial, né, em que ele se revela a seus irmãos, ele nos ensina tanta coisa. Poderíamos falar por horas sobre esse momento específico, mas o tempo aqui não nos permite.
Então nós vamos tirar 3 lições deste episódio aí de José se revelando aos seus irmãos. Primeiro, que o perdão liberta tanto quem oferece quanto quem recebe. Você quer ser livre dessa dor, dessa angústia, desse ódio que você está sentindo? Comece a liberar perdão para você ver. Ele é libertador, ele transforma a sua vida. Ao mesmo tempo, então, Deus transforma a dor em propósito. Pega essa dor, apresente ao Senhor, e Ele vai transformá-la em propósito. E por fim, a provisão divina vai acompanhar aqueles que vivem segundo o plano de Deus, né? Como eu disse, no centro de sua vontade, vivendo o propósito de Deus. Com isso em mente, devemos libertar o nosso coração de qualquer mágoa. Há ainda alguma mágoa na sua vida que está te acorrentando? Ei, abra mão disso, liberte-se disso. Peça a Deus, através do Espírito Santo, a força para você poder liberar perdão e ser livre. Reflita aí sobre os momentos difíceis na sua vida. Onde é que você consegue ver a mão de Deus agindo, mesmo nos momentos difíceis? Comece a procurar. Você vai encontrar que mesmo nas horas mais difíceis, Deus está agindo. E por fim, confia. Confia que Deus proverá tudo o que você, sua família precisam, mesmo nos tempos difíceis. Querido Deus, eu te agradeço pelas infinitas bênçãos e misericórdias que o Senhor nos tem concedido. Agora, Pai, pedimos que o Senhor nos ensine a nos libertar de toda mágoa, de todo rancor e aprender a perdoar a cada dia mais e estender a mão a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe seu dia, que Ele lhe cubra com as mais ricas bênçãos celestiais. Que esse seja um dia de muitas bênçãos e vitórias. Até amanhã, novamente aqui o nosso devocional diário. Deus te abençoe.